Olá, pessoal. A gente está começando mais um episódio do podcast Intercâmbio. E olha só, um destino que é bastante procurado pelos estudantes de graduação, pelo menos aqui na UDESC, de onde a gente está falando, é a Itália. A gente já teve, inclusive, episódios aí nessa temporada, né, nesse ano, falando de cidades como Bolonha, de Pavia também. E hoje a gente vai conversar com alguém que também teve uma experiência na Itália. A gente vai conversar com a Letícia Marghetti Pavei. Ela é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo lá da UDESC Laguna, no sul do estado, e ela está falando com a gente aqui online para contar essa experiência dela lá em Florença, que deve ter sido bem bacana, né? Eu nunca fui a Florença, mas dizem que é uma cidade muito bonita, muito legal. Letícia, antes de tudo, então, quero te agradecer muito por ter topado o nosso convite aqui para você contar a sua experiência de intercâmbio. Boa tarde, Carlito. Boa tarde, pessoal. Eu que agradeço o convite. Estou empolgada para contar a experiência, que foi bem bacana. Legal. Letícia, vamos começar do começo, como a gente sempre diz aqui. De onde que veio a ideia de fazer intercâmbio? Era um plano antigo já ou você despertou para isso na faculdade? Então, isso no meu caso é até um pouco curioso. Eu sempre quis fazer intercâmbio. Eu fazia inglês durante o ensino médio e eu sempre tive essa vontade porque eu queria aplicar o que eu aprendia, né, na escola de idiomas. Mas aí acabou que eu não consegui fazer antes da faculdade. E aí depois que eu entrei na UDESC, isso ficou meio que esquecido na minha cabeça. Eu nem lembrava que a universidade tinha o PROME, né, esse programa. E aí, ao longo da graduação, ocorreu que teve alguns amigos meus que foram contemplados. E aí, quando eles retornaram e contaram a experiência, assim, abriu uma porta na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, será que eu tento? Tipo, não era uma ideia fazer durante a graduação, mas com os relatos de outros colegas, isso foi se abrindo para mim. E aí, até que chegou ali na oitava fase, nona, eu decidi arriscar e deu certo. Legal. Conversar com colegas que já passaram pela experiência sempre é útil, né? E é o que a gente faz aqui no podcast, né? A Letícia agora, ela recebeu a ajuda dos colegas e agora ela está aqui para ajudar outros colegas a experimentar também, né? A Letícia falou do PROME, né? Você viajou exatamente com uma bolsa do PROME, que é o Programa de Mobilidade Estudantil da UDESC, né? Programa de Mobilidade Estudantil Internacional da UDESC, que todo semestre seleciona alunos por meio de um edital e os alunos selecionados recebem uma bolsa, né? Você pode contar um pouquinho como é que, se foi difícil você conseguir essa bolsa e como é que foi, o que que essa bolsa proporcionou para você? Então, Carlito, eu não sei se o pessoal conhece a PROME, né? Ele é uma bolsa e ele dá esse auxílio para o aluno ficar um semestre fora cursando. E tem, vamos dizer assim, duas modalidades do PROME, porque tem a bolsa que tu recebe, tu só pode ir para países que não falam inglês, e tem a outra bolsa que tu recebe que tu vai para países que fornecem aulas em inglês. A que eu apliquei seriam para aulas em inglês. E aí o que acontece? Eu nunca, como eu comentei, não era uma ideia para mim fazer durante a faculdade, eu não tinha esse conhecimento até meus amigos terem passado no PROME, então eu nunca fui a pessoa que entrou já focada nisso. E eu sei que tem alunos que já conhecem o programa e entram na faculdade desde o início, se dedicando ao máximo pensando em receber essa bolsa, porque é uma bolsa que vale super a pena, sim, demais, né? A experiência que proporciona. E eu não, mas eu sempre me dediquei nos estudos. Então, no meu foco não era o PROME, porque eu não tinha esse conhecimento, mas eu sempre fui aquela aluna dedicada. Então, quando eu decidi aplicar, eu estava na oitava fase indo para a nona. Então, eu fiquei bem assim na estica de dar o limite de créditos, porque tem isso também. Quando tu vai aplicar, dentre os vários critérios que são analisados, tem a questão do ranking ali de aluno, que todo semestre é atualizado, que o ranking deriva das tuas notas semestrais. Então, quanto melhor tu for no semestre, maior vai ficando o teu ranking. Mas também a questão de crédito. Então, se tu vai validando, vai puxando muita matéria, ou vai validando muitas coisas que tu já fez, estágio, palestra, pode ser que, dependendo de onde tu esteja na graduação que tu vai aplicar, como foi o meu caso, que já estava mais ao fim da graduação,
pode ser que não dê, que passe os créditos e aí tu não consegue aplicar. No meu caso, eu tive aí, contei um fator sorte, porque eu já tinha validado algumas coisas e outras não. Então, calhou que mesmo eu estando na 8ª para a 9ª, ainda consegui aplicar. E aí, como eu fui me dedicando ao longo da faculdade, deu certo e casou que eu consegui ali com o ranking ficar em primeiro e ser contemplada pela bolsa. Letícia, só para a gente tentar, bem isso que você falou, só para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro, é que o PROME tem umas regras, assim, você não pode estar nem bem no comecinho do curso e nem lá no final, né? Então, você tem que ter as 2 primeiras fases completas, assim, tem que ser feito todas as disciplinas, e se você está indo para o final do curso, você não pode ter completado mais de 80% do curso, né? Ou não pode estar na última fase, porque a ideia é que você vá para o exterior, né, fazer o intercâmbio, e você volte ainda, você ainda cumpra na volta uma parte do teu curso na UDESC, você não pode ir e já se formar lá, né? Por isso que tem essa restrição, quem está muito no finalzinho, ele barra assim, esse critério, né? E a seleção o principal critério, né, é o desempenho mesmo, né, são as notas, né, o IA, e a Letícia, como ela contou que ela é uma boa aluna, quer dizer, ela estava pronta para ser selecionada aí, né, estava atendendo aí os principais critérios. Mas, Letícia, confirma para a gente, então, você recebeu por conta da Bolsa do PROME a passagem aérea para ir de volta, né, para a Europa, no caso para a Itália, né, que você foi, seguro-saúde e uma ajuda de custo mensal no período que você estava lá, foi isso? Isso. A universidade, ela dá, assim, um suporte muito grande, assim. Se eu não tivesse conseguido a bolsa, eu não me vejo fazendo esse intercâmbio, sabe? Seria um custo muito alto. Então, a universidade, ela me auxiliou, porque são 6 meses, né, um semestre, que a gente fica recebendo parcelas mensais. Então, assim, não sei quanto está agora, mas eu sei que varia também se tu vai para a Europa ou outros países. Eu recebi, foi em torno de 4.019, e aí em euro isso varia de cotação para cotação, mas foi um valor que me ajudou bastante, porque com esse valor eu cobria a minha hospedagem e minha alimentação. Você recebia isso por mês, né, no caso, né? Isso, Em por torno de mês. 4 mil e pouco por mês, né? Que mais ou menos está Isso, dando isso. Uhum. era por mês. Legal. E E isso aí, dava para você falou que dá para você se manter lá com hospedagem e alimentação. isso. Aí o que era assim, a mais que eu tirava assim do meu bolso era mais questão, por exemplo, vou fazer uma viagem curta aqui ali, eu saí, mas para a questão assim, ó, a bolsa ela cobre justamente o que a gente vai fazer lá, que é a moradia, alimentação para te estudar, né? Então, o que era extra ficava por conta do aluno. E eles também auxiliam bastante na parte de visto, porque no meu caso, né, meu passaporte já estava vencido, eu tive que refazer de novo a questão de visto. Então, a Júlia e o Ivan, que são responsáveis por essa parte, me auxiliaram bastante. E é basicamente isso. O pessoal da Secretaria de Cooperação Internacional, né, que da UDESC, que é a SCI, que fica aqui em Florianópolis, na reitoria, eles auxiliam bastante os alunos mesmo, são bem atenciosos, assim, né? Todo mundo elogia, um abraço para eles aí. Sim, um E abraço aí, para a Júlia, que foi um anjo na minha vida. legal. E você estava com o passaporte atrasado, é? Tá vencido? Tá, eu já. É que, como eu comecei. Gente, quem quer fazer, por favor, olhem o edital e prestem atenção, principalmente no quesito passaporte e proficiência da língua que tu vai precisar, né? Porque isso eu acho que é recorde das coisas que mais atrapalham a gente tirar a documentação. Eu já tinha o passaporte, mas assim, de muitos tempos. Então, quando eu passei, ganhei a bolsa, eu olhei, meu Deus, o passaporte, e daí tinha prazo para mandar a inscrição para a universidade para ser aceita, e eu, Júlia, me ajuda, corre aqui que a gente tem que ver isso. Aí é fazer passaporte, ir atrás do visto, a questão do diploma da língua também, né? Como é que vai comprovar isso, porque as escolas pedem essa comprovação de idioma. Tudo isso tem que ficar bem alinhadinho. Uhum. Você teve que comprovar proficiência em inglês só ou em italiano também? Eu precisei, então, eu podia escolher italiano e inglês. Como eu já fiz durante o ensino médio inglês, eu preferi fazer minhas aulas em inglês. Então, eu precisei comprovar. Primeiro, assim, eu comprovei para a Universidade UDESC, no ato da inscrição ali para o PROME, tu tem que já oferecer alguma comprovação de idioma.
E aí depois, quando você aceita pela universidade, eles pedem um novo comprovante. E aí esse comprovante pode ser diferente. Eu lembro que no meu caso, o comprovante que eu apresentei para o UDESC, nessa segunda fase, a universidade não aceitou. Então eu tive que ir atrás do meu comprovante da escola de idiomas, pedir um atualizado. Por isso que eu comento que essa questão, quem tem interesse, essa questão do idioma é importante ver com antecedência, porque demora um pouquinho. É importante consultar o site da universidade, normalmente tem essa informação, qual é o certificado que eles aceitam, né? Porque tem universidades que praticamente aceitam, são mais liberais, assim, aceitam até Duolingo, às vezes, coisas desse tipo, mas tem outras que são mais rígidas, que são só exames específicos, então é sempre bom você dar uma olhada na universidade que você escolheu, né, para não ter a surpresa lá na hora de fazer o processo, né, do intercâmbio, né. E só ressaltar também que pelo convênio da UDESC, você estuda de graça lá na Europa, né, porque diferente do Brasil, na maioria dos países aí para onde o pessoal vai fazer intercâmbio, as universidades são sempre pagas, né, inclusive as universidades públicas. Então, uma vantagem de você fazer intercâmbio pela UDESC é que, além de você, no caso do PROME, né, se você for selecionado para o PROME, você recebe essa bolsa, além da bolsa, você não paga pelas aulas lá, né, que já só isso já é uma vantagem enorme, né. E a questão da proficiência também, né, você foi para a Itália, é importante a gente ressaltar isso, mesmo a Letícia indo para a Itália, muitas universidades lá, como é o caso da que ela foi, oferecem oportunidades de você fazer disciplinas em inglês, né, então assim, pô, eu queria ir para a Itália, mas eu não falo italiano. Se você fala inglês, né, tem um nível intermediário aí de inglês, já dá para ir, né. Mas todo mundo fala, eu queria saber a tua experiência, Letícia, mesmo você indo, tá, você vai com inglês, você estuda, faz as disciplinas tranquilo em inglês, mas é bom ter uma noção de italiano para você melhorar a tua experiência lá, para conversar com as pessoas e tal. Como é que foi a tua experiência nesse sentido? Então, eu fui sabendo o básico de italiano, até porque é uma língua que a gente é próxima, né, latina, e lá eu descobri que a universidade, a Unifi, que é a Universidade de Florença, eles oferecem um curso com uma professora italiana para te fazer um curso de italiano e é gratuito. Para quem está na universidade, é gratuito. Então, a gente vai, a gente ganha esse extra, digamos assim, já com o Prome, que já não paga as taxas, e ainda lá eu pude fazer um curso de italiano. Então, isso deu mais um up para mim, e eu tentei manter o máximo possível de contato com italianos, e hoje eu posso dizer que eu sei falar um pouco de italiano, já sei me virar. E essa, para mim, eu tinha vontade de aprender, porque é uma língua que eu gosto, que eu acho bonita, então eu fui atrás de também dar uma destrinchada nisso, e vale super a pena, porque de fato a gente fica mais imerso na cultura. Eu voltei assim, até hoje eu tenho, às vezes eu tenho uns trejeitos, eu falo umas coisas que são frases deles que eu peguei, assim, de ficar usando lá. Isso é legal que você falou, porque muitas universidades também têm institutos e línguas que oferecem isso, né, principalmente para o intercambista. Você chega lá, eles te oferecem, você quer aprender a língua local aqui, tem um curso aqui de graça que você pode fazer, isso não é incomum, assim, muitas universidades têm isso, então é bom dar uma olhada na universidade para onde você quer ir, se tem isso aí. Letícia, essa foi a tua primeira experiência, assim, de morar no exterior? Foi. Eu nunca tinha, já tinha viajado, assim, mas algo curto, 2 semanas, assim, ir para os Estados Unidos. Uhum. Mas ficar, assim, tanto tempo longe de casa e, assim, Uhum. 24 horas por conta própria, numa outra cultura, num outro país, uma outra língua, foi a primeira Uhum. vez. E como é que foi quando você chegou lá, assim, você, pô, primeira vez estou fazendo intercâmbio, vou sozinha lá para a Itália, né, um país que eu não conheço, foi tranquilo, assim, a tua chegada, a tua recepção? Conta um pouquinho como é que foi. Então, quando eu decidi que eu ia para a Itália, e eu sempre, como eu comentei anteriormente, eu queria gastar tudo que eu aprendi em questão de idioma, né? Então, eu optei por não morar sozinha e dividir apartamento com outras meninas. E aí eu dividi com 3 meninas e cada uma de um lugar. Então, eu morei De com uma onde da que era? Alemanha, era Ah, uma menina da Alemanha, uma da Holanda e uma dos Estados Unidos. Então, a gente já tinha assim, acordado no grupo entre a gente que o idioma oficial dentro de casa ia ser inglês. Então, eu já sabia que ali eu já ia dar uma boa desenvolvida. até E porque na o Alemanha, holandês ia complicar, né? e alemão também. Alemão também. Aí,
quando eu fui, eu cheguei, eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei, eu chegava no mesmo dia que a menina alemã. E aí, assim, de início tem aquele, meu Deus, agora eu tenho que reprogramar meu cérebro para ficar 24 horas falando inglês. E assim, os primeiros dias foi demoradinho um pouco, porque daí era dentro de casa em inglês, na rua italiano, eu ligando para meus pais em português, assim, a cabeça dava um nó. Dava uma dor de cabeça, Mas, né? sim. Mas depois assim, do primeiro mês, nossa, assim, eu já estava... Minha cabeça, assim, já era muito automático o inglês. E às vezes até em ligação com os meus pais, eu respondia eles em inglês e falava com a minha colega em português. E já estava, assim, automático. Mas, assim, ó, eu contando da minha experiência, foi muito tranquilo para mim essa transição, porque as meninas também eram super tranquilas, a gente estava todo mundo ali na mesma situação, todas nós fomos para estudar na universidade, só que a gente fazia cursos diferentes, eu fazia arquitetura, a Michelle, que era a menina alemã, fazia história do Oriente Médio, a Sabe, que era holandesa, fazia economia, então cada um fazia uma coisa. Mas no fim do dia estava todo mundo ali no mesmo objetivo de aprender e fazer essa troca de experiência. Assim, para mim foi muito rico. Essa é até uma dica que eu dou para quem vai, a gente que é brasileira, às vezes a gente fica assim, quer ficar numa concha, né? Algo mais seguro. Só vou sair com brasileiro, vou dividir apartamento só com brasileiro. Mas eu recomendo muito se arriscar, assim, já tá lá fora, já vai conhecer uma outra cultura, assim, já arrisca o máximo. E eu acho muito válida a experiência de dividir com uma outra cultura, porque tu aprende essa outra cultura e tu desenvolve mais a língua também. Então, para mim, foi Você já tem lugar para visitar, então, na Holanda, nos Estados Unidos e na Alemanha, é isso? já. Inclusive, eu tenho uma amiga que não era que dividia comigo, é outra que fazia aula comigo, que é alemã, e eu convenci ela, ela tá vindo para o Brasil ano que vem, para a gente fazer Olha, uma que legal. viagem. Essa troca cultural é muito bacana, né? O você acha que isso... Qual é a diferença que você vê que isso faz, assim, na tua cabeça? Porque deve mexer com a tua cabeça, né? Você vai lá... Bom, você estava aqui no Brasil, você nunca tinha passado por uma experiência no exterior. Aí você vai lá, fica 6 meses morando com 3 pessoas, cada uma de um país diferente. Como é que é isso na tua cabeça, assim? Olha, eu achei... Para mim, esse intercâmbio, foi uma das melhores experiências que eu poderia ter tido. Assim, eu concordo com o que já comentou, que veio outras pessoas aqui que falaram que mudou, né? Assim, eu tenho a sensação de que, de fato, eu cresci em todas as esferas possíveis da minha vida pessoal, assim, de comunicação, de indivíduo profissional, porque, assim, abri muitas portas. Desde que eu estava lá, eu voltei, eu fiz entrevistas de emprego, eu vejo que tem uma diferença você mencionar que você fez um intercâmbio por meio da bolsa. Eu tive essa relação, essa rede de amizade que eu fiz, que tem gente que eu ainda mantém contato. Eu fiz amizades com brasileiros, vocês, assim, a gente encontra brasileiro em qualquer lugar. Eu encontrei lá também, fiz amizade também brasileiras, mas essa riqueza mesmo cultural que me trouxe a questão da graduação. Teve matérias que eu cursei lá que não tem na grade nossa aqui, e que para mim foram tão ricas que, inclusive, uma das matérias que eu cursei lá está sendo base para o meu TCC agora, que é um conteúdo que eu estou trazendo de lá que não tem aqui. Então, assim, para mim, foi assim, cresceu em todos os âmbitos possíveis. Foi muito rica assim, a experiência para mim, faria de novo 1000 vezes. E eu acho que eu ainda faria as 1000 vezes para Florença, porque é uma cidade que me ganhou muito, me encantou. Então, isso que eu queria conversar contigo agora, que a gente quase não falou da tua experiência em si, né, na Itália, né? Primeiro, você estava falando de Florença, por que que você escolheu a Itália, né? Teve alguma razão especial para isso? E como é que você chegou na escolha da Universidade de Florença também? Então, a Itália, como eu sempre tive interesse, né? Enfim, como muitos brasileiros, família descendente italiana e tudo mais. A minha Eu avó percebi, ainda hoje, pelo sobrenome eu percebi. a minha avó ainda hoje fala italiano, assim, solta umas palavras. E quando eu ganhei a bolsa, eu fiquei muito em dúvida. Na verdade, a gente tem uma gama de oportunidades, né? Você entra na página ali de convênio da UDESC, tem várias opções. Tem Alemanha, tem Suécia, tem Estados Unidos, tem para tudo quanto é gosto. E eu, inicialmente, tinha até pensado em aplicar para os Estados Unidos, mas por questão de interesse, assim, de carreira, de foco, né?
mas ia ficar muito em cima para aquela questão de passaporte, visto e tudo mais. Aí a minha segunda opção era direto Itália, por essa questão cultural, de ficar ali no centro da Europa, porque eu consegui poder visitar outros países ao redor. Então, a Itália, sim, foi a segunda opção, que se tornou primeira e que eu não me arrependo de ter feito, porque aí dentro da Itália você tem mais várias opções, tem Pisa, Bolonha, Milão. E como eu comentei, eu tive 2 amigos que tiveram essa experiência do Promi, e uma das minhas amigas que foram pelo Promi foram para Florença. E a experiência que ela me contou foi muito positiva, assim, que é uma cidade que respira arte. Então, para mim, que sou do curso de arquitetura, que é relacionada a esse campo de arte, assim, me brilhou os olhos e foi o que mais me chamou a atenção. Então, eu fui atrás de procurar a cidade. É uma cidade que ela não é tão grande quanto Milão e Roma, também não é tão pequena, mas ela tem essa questão, ela é conhecida como a cidade do Renascimento, né? Então a arte lá é muito forte, tanto no campo de arquitetura, escultura, e aquilo me chamou muita atenção, eu queria muito ver de perto aquilo lá, então eu acho que a minha principal escolha foi por conta disso. E era isso tudo mesmo? O que você achou da cidade depois de passar um semestre lá? Eu voltaria para viver facilmente, assim, ó, é uma cidade que ela ganhou meu coração, ela tem tudo que uma cidade grande tem, mas ela traz um acolhimento de cidade pequena, assim. E é uma cidade que ela te chama a caminhar. Assim, eu vejo diferença que a principal nota aqui nas cidades do Brasil é que, não sei, assim, não me chama muito a sair, sabe? E lá fora eu queria viver na rua, assim, porque tu vai andando, tu vai só passando assim, olhando, é uma escultura aqui, é uma catedral gigantesca ali, é tudo assim, e é uma riqueza de detalhes surreal, assim, o esmero que eles tinham com os detalhes e com tudo, assim. É muito bonitinha a cidade, eu recomendo muito. Você morava em Florença mesmo? Sim, Florença, Florença. Lá eles chamam de Firenze, né? O povo italiano chama de Firenze, mas sim, E Florença. você morava perto da faculdade? Você falou que a cidade era boa para caminhar, imagino que você ia para a faculdade a pé, como é que era? Então, tem o Duomo principal, que é a Catedral de Santa Maria del Fiore, e eu morava, assim, na rua da catedral, assim, dei muita sorte no lugar que eu achei, porque é difícil de achar lugar nessas cidades mais turísticas, para aluno é bem difícil. Eu dei a sorte que eu consegui, assim, da janela de casa eu vi o Duomo, e isso ficava, assim, a 12 minutinhos a pé da minha faculdade, então eu ia sempre a pé, voltava. E você não ficou em residência estudantil, no caso, né? Ali nas cidades históricas italianas é mais difícil, né? Mas você conseguiu essa hospedagem já antes de viajar ou deixou para ver isso lá? Então, eu consegui antes, porque eu até tentei a moradia estudantil, mas estava assim, bem concorrido, tem que tentar com muita antecedência. E como eu tive toda essa questão de fazer o passaporte e tudo mais, atrasou um pouco, eu não consegui a residência. Mas eu indico como primeira opção tentar, logo que o aluno sabe que passou, tentar a residência, porque vale muito a pena. Tive, como eu comentei, fiz amizades brasileiras que moravam na residência. Assim, era um preço bem bacana, e daí com a bolsa fica bem tranquilo. Não consegui, Antecedência, né? né? O recado que você está dando é assim, ó, cuida, faz tudo com antecedência, né? Para que Isso. então, É a chave do negócio é ter organização e fazendo o checklist, assim. Letícia, fala um pouquinho da universidade, que a gente não falou ainda. Conta o que que você encontrou, como é que é a universidade, como é que é estudar lá, dá uma ideia para a gente. Tá. A Unifi, que é a Universidade degli Studi di Firenze, como a gente chama, ela tem, digamos que, 3 campos principais, essa é de Florença. Ela tem Santa Teresa, Santa Verdiana e Prato. Santa Teresa e Santa Verdiana ficam em Firenze, em Florença. São 2 campos que ficam ali e tem aulas de arquitetura. E tem um outro campus, que é o de Prato. Prato é uma cidade vizinha de Florença. Fica a cerca de 30 minutos de trem de Florença. Ela pertence à Unifi, mas é esse outro campus, e também dá aulas de arquitetura mais focada em urbanismo. No meu caso, as aulas que eu cursei eram tanto em Florença quanto em Prato. Então, uma vez na semana, eu pegava o trem, 30 minutinhos, e ia para Prato, para esse outro campus, ter a outra aula. Sim, é bem tranquilo de conciliar fazendo os 2 campos. O campus de Florença, ele é mais novo,
Santa Teresa e Santa Verdiana, é uma construção mais nova, e o de Prato eu diria que é mais histórico, assim. E eu acho que a principal diferença dos dois campos é isso, é que em Prato é mais urbanismo e Florença mesmo é mais arquitetura. Mas você tinha boa estrutura lá para estudar, assim, o que você... Tenta descrever um pouquinho o que você encontrou lá. Então, com relação à sala de aula, em Prato, eu achei diferente do sistema aqui, porque não era escrito em quadro, nada escrito em quadro. Aqui a gente ainda usa um pouco o quadro auxiliado com slide, com retroprojetor. Sim. Uhum. E no de Prato, assim, quadro não existia, era só retroprojetor. E em Florença, também só retroprojetor. Dificilmente os professores usavam quadro. As salas são bem grandes, porque eles têm salas próprias para alunos de intercâmbio e Erasmus, que é, no caso, Erasmus é o pessoal que faz intercâmbio, mas que já é da Europa. Então, eles são chamados de Erasmus. Então, as minhas aulas eram com o pessoal de Erasmus. Então, eram salas bem grandes, similares que a gente tem aqui, mas aí com mais carteiras distribuídas, né? A gente era distribuído em filas de 3 carteiras. E aí, uma sala bem longa, e lá na frente um retroprojetor, e aí a professora explicando a aula corrida o tempo inteiro. Não tinha muito essa questão de... E assim, ó, outra questão que eu notei bastante é questão de exames. Lá é bem diferente, tem que pensar nisso, porque a gente tem um sistema que a gente vai fazendo provas e tudo mais, e a cada tantos meses tem uma prova. Lá não. Lá as provas são todas concentradas no período de férias deles. Então, são 6 meses, setembro a dezembro é aula corrida direto, e aí em janeiro que a gente vai ter os exames. Então, é bom pensar nisso também para se programar, a questão de fazer alguma viagem, alguma coisa assim, porque os exames são geralmente em janeiro, fevereiro. E os professores, em geral, eram italianos também ou eram estrangeiros? Todos os professores que eu tive eram italianos, nascidos, criados na Itália, e aí eles falavam inglês, mas se tu chegasse falando italiano, assim, eles já ganhava eles. Então, sabe, o básico. Importante saber um pouquinho da língua. O básico, assim, pode ser o básico que eles já vão ficar muito mais felizes, digamos assim. Mas, assim, eles são bem queridos, não tive problema com nenhum. Teve até uma professora que eu ficava a mais na aula conversando e tirando dúvidas. E são bem... Eles são acostumados, né? Eles estão ali para dar aula para estudantes de intercâmbio. E você se adaptou bem a essas diferenças aí que você está apontando do ensino aqui no Brasil e lá? Foi tranquilo assim ou você teve alguma dificuldade no começo com isso? Olha, Carlos, eu achei bem tranquilo, assim, eu até conversei com outras pessoas quando eu voltei, que queriam tentar para o Promed agora, e que me perguntavam, eu fico meio assim, se eu estou preparada para as aulas lá fora, se o ensino vai ser muito superior ao que eu estou acostumada, e eu posso dizer assim, que com o ensino que a gente tem na UDESC, em geral, a gente vai muito bem preparado para as aulas, assim, bem tranquilo, assim, tá super de boa, e você pode ficar tranquilo que a gente não vai estar abaixo de nível de quem está de Erasmus alemão, qualquer coisa que seja. Mas no que não quer dizer que as aulas são iguais, né? Quer dizer, você percebe assim que contribuiu para a tua formação esse período na Itália? Sim, é o que eu falei, é a questão de eles dão uma gama de aulas e também tem aulas que são muito interessantes e que não tem aqui no nosso currículo, que para mim é um plus, né, um extra. Então, todas as matérias que eu cursei lá não tinha no meu currículo. E teve uma que me chamou muita atenção, que era de design e planejamento para o sul global, que era uma coisa que eu nunca tinha visto aqui na nossa grade, e nem de outras universidades, sem ser o DESC aqui, que tratasse sobre isso. E eu achei muito interessante, porque são, assim, assuntos totalmente diferentes, é da tua área, e que eu não teria tido conhecimento desse assunto se eu não tivesse feito o intercâmbio. E foi muito enriquecedor para mim, porque justamente uma dessas matérias, como é o caso do design e planejamento sul global, que assim me abriu a cabeça para essa questão. E aí eu estou utilizando todo o conhecimento que eu aprendi nessa aula como base para o meu TCC, porque eu vi temas e termos que eu nunca tinha ouvido falar na arquitetura aqui. Então,
Para mim, a questão do ensino vale muito a pena, mas também vai muito da questão do aluno tirar esse tempinho e analisar e entender as matérias que estão sendo propostas ali. Porque, às vezes, a gente fica meio confuso na hora de escolher quais matérias vai ser feito lá, mas eu acho válido dar uma pesquisada, olhar o professor que está dando, porque, assim, tem matérias que, às vezes, tu não dá nada e são matérias muito ricas. Ô, Letícia, a gente está indo para o finalzinho da nossa conversa aqui, que está bem bacana, você apontou coisas muito legais da tua experiência. Eu queria, indo para o final aqui, te fazer uma pergunta difícil. Assim, você falou várias coisas do intercâmbio, assim, das trocas culturais, do ganho que você teve de ensino, da experiência de viver em Florença, de conviver, né, com pessoas diferentes, muita coisa nova, assim. E eu queria que você deixasse um recado aqui nesse final da nossa conversa para quem está pensando ainda em fazer intercâmbio, porque as pessoas ficam preocupadas assim com as dificuldades que vai ter, que sempre tem, né, faz parte da experiência, e ficam achando às vezes, pô, será que eu consigo, será que é para mim? Eu queria que você deixasse um recado para os teus colegas aí que ainda estão em dúvida, aí, se conseguem uma experiência como essa, né, se vão conseguir aproveitar algo do tipo. Bom, eu queria dizer para o pessoal, para os alunos que estão aí, que assim, ó, de fato, a gente fica com 1001 questões antes de ir, durante o intercâmbio, isso é normal, é porque é uma experiência nova, a gente está indo para um outro país, para uma outra língua, para uma outra cultura, e a gente vai ficar 6 meses por conta. Mas, ao mesmo tempo que tem essas dúvidas, são dúvidas que, durante o processo, a gente vai vendo que elas são pequenas comparada ao ganho que a gente vai tendo. Então, assim, ó, hoje eu olho... Claro, eu tive percalços, principalmente logo na chegada. O pessoal italiano não é fácil com questão de documentação, eles são bem turrões. Mas, assim, se eu for parar para analisar o todo, assim, muito pequena essa partezinha de dor de cabeça, comparada ao ganho que eu tive, tanto acadêmico, como eu comentei, assim, de aprender conteúdos que eu não veria aqui, de língua que eu desenvolvi, assim, que foi um desenvolvimento surreal para o período de tempo que eu tive, de relação interpessoal, assim, deu me colocar à prova também dessas questões. Para mim, isso foi uma experiência surreal, que se eu não tivesse ido, eu teria me arrependido muito. Eu acho que só quem dá a cara a tapa, eu vou botar assim, e se arrisca, vê depois o quanto valeu a pena, assim. Eu agradeço muito a Letícia do passado por não ter desistido e ter ido, porque foi a melhor experiência da minha vida. Eu falo para todo mundo que pergunta, que eu voltaria, faria de novo, tudo de novo. Então é isso, Letícia, a gente pode deixar aqui na descrição do episódio um contato teu para quem quiser saber mais sobre a tua experiência, poder falar com você, pode ser? Pode, claro. A gente vai deixar então aqui de repente o Instagram, talvez da Letícia, para vocês mandarem um direct aí que ela vai ficar feliz em compartilhar a experiência, caso tenham mais alguma dúvida, né, caso queiram saber algo mais específico aí da experiência dela na Itália. E a gente lembra que, além da entrevista que a gente acabou de fazer com a Letícia, a gente tem mais de 100 entrevistas ali no feed do podcast. Talvez você tenha interesse em intercâmbio, mas não para a Itália, dá uma olhadinha ali que tem vários outros destinos. A Letícia também chegou a ouvir alguns episódios, né? E ela me disse aqui antes de gravar que foi bom, assim, ajudou bastante. É como conversar com alguém que já foi, né? Como ela fez também, né? A gente sempre recomenda isso. Ouça os episódios do podcast, converse com colegas com quem você tenha contato que já passaram por essa experiência, que isso adianta muito. E a gente quer pedir para vocês também seguirem o nosso Instagram, que é o @intercâmbiopodcast. Lá a gente divulga todos os episódios novos que estão saindo no podcast e também traz várias informações aí legais para quem se interessa por intercâmbio, tá? Tem um link ali, um Linktree ali no perfil do Instagram também, que tem várias outras informações, inclusive links para testes de proficiência de vários idiomas tem ali, e tem também um mapa do intercâmbio, que é um mapa interativo que a gente tem no nosso site, em que você encontra ali todos os destinos que tem convênio com a UDESC para fazer intercâmbio, e também todos os episódios que já foram publicados do podcast. Tudo isso está também no nosso site, que é o udesc.br/ESAG
youtube.com/intercâmbio podcast. Lá tem também todos os links para você ouvir. A gente está em várias plataformas, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, tem todos os links estão ali para você ouvir, você ouve no seu app preferido. Letícia, então é isso. A gente conversou com a Letícia Marguete Pavei, que é estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado de Santa Catarina, estuda na UDESC Laguna, e conversou com a gente sobre a experiência muito bacana dela de intercâmbio em Florença, olha que chique, na Itália. Então é isso, Letícia, mais uma vez, muito obrigado aqui pelo papo, foi muito legal, e obrigado por ter participado aqui do podcast Intercâmbio e trazido essa tua experiência aqui para os colegas. Eu que agradeço mais uma vez, obrigada, pessoal. Depois, quiser entrar em contato, tirar dúvida, pode chamar, eu vou responder com o maior prazer do mundo, porque falar desse intercâmbio vai ser, assim, para mim, tranquilo, é algo que eu, como eu comentei durante o podcast, foi uma experiência incrível, então podem chamar, podem perguntar, vou responder com o maior prazer possível. É isso aí.